Olá Filipe. Olá Nuno, bom dia. Bom dia, estás bem? Muito obrigado pela boleia. Muito obrigado, comecemos pelo cinto. É verdade, sempre com segurança. Absolutamente. Filipe, a ti não tenho que explicar em que é que isto consiste, mas recordar que isto é parte da iniciativa do Center for Responsible Business. Temos tido aqui vários decisores do mundo empresarial, académico e não só, e tem sido de facto uma iniciativa em que nós no fundo tentamos trazer para dentro do carro o que é que as várias pessoas que andam neste mundo pensam sobre estes temas. Pessoas sobretudo têm poder de decisão. Tu, Filipe, tu és um menino todo virado para o impacto, sempre foste, é a tua vida, e eu queria começar por aí. O que é que tu achas que falta hoje em dia para educarmos cada vez mais esta toda juventude muito mais virada para todos estes temas? Eu acho que tem havido um grande progresso nos últimos anos, em particular nas escolas de negócio e economia, mas também em geral na sociedade, nestes temas. A nova geração está muito motivada para os temas da sustentabilidade e para encontrar uma carreira com propósito. Certo. Portanto, os ingredientes estão lá. Eu acho é que falta, do ponto de vista do conhecimento e da investigação, alguma orientação das metodologias e das teorias para este novo mundo. Ok, mais longo termo. Sim, portanto, no fundo, as bases, por exemplo, as bases de pensar como é que as pessoas se comportam em termos económicos, como é que se mede o lucro e o impacto, como é que se cria organizações com mais empoderamento das pessoas. Ou seja, eu acho que há todo um conjunto de temas que devem ser aprofundados e depois nos programas que devem ser muito orientados para a ação, ou seja, não pode ser muito focado na teoria e nas ideias, mas orientados para a ação, para os alunos e os graduados se sentirem parte integrante e ativa da sociedade. Certo. E capazes de operar transformação onde quer que trabalhem, como empreendedores, como gestores, como membros da economia social. Portanto, esta orientação para a ação e para a criação de valor. Ok. No fundo, o lucro é uma criação de valor. Certo. Que deve ser pensado e medido como tal. Muito bem. Filipe, nós começámos esta aventura do centro há 4 anos, quando tu me desafiaste a criar isto. Center for Responsible Business, é verdade. E de facto nós temos visto progresso enorme do ponto de vista do mundo corporativo, pelo menos é a maneira como eu vejo isto. Tu também vês isto? Sentes este progresso no mundo corporativo, quando as empresas estavam e onde estão hoje? Claramente que sinto, e se recordas quando começámos, tínhamos que explicar às pessoas mas porquê que isto é importante. Certo. E agora acho que não é tanta questão do porquê, acho que há uma consciência muito maior da importância dos desafios da sustentabilidade e do papel essencial que as empresas podem e devem ter nesta agenda e na prossecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E portanto às vezes a questão agora é mais como é que eu faço isto? Okay. Como é que eu faço isto da melhor maneira e de uma maneira que até potencie o meu negócio, a minha atividade económica e não a prejudique. Certo. E portanto acho que mudamos para a fase seguinte, a fase da operacionalização, a fase de encontrar o foco estratégico e as prioridades que devem ser abraçadas. E acho que esta pressão também é sentida por todo lado. Hoje um líder sente que tanto os seus acionistas como os seus colaboradores, como os seus clientes começam a exigir este tipo de mudança, já para não falar do cidadão comum e das comunidades. E, portanto, é uma questão de como fazer e não por que fazer, e acho que é essa a consciência. E nós sentimos isso, de facto, as aproximações que temos do mundo corporativo é muito mais sobre como é que eu implemento os ODS, como é que eu implemento um tema de propósito, mais do que se isto é importante ou não, é verdade. Portanto, foi um caminho interessante seguir estes últimos 4 anos e estamos perfeitamente de acordo aí. Então, na tua opinião, quais são as barreiras? Porquê é que não há mais empresas a mexer-se mais rapidamente sobre estes temas? Eu acho que, de facto, ainda há barreiras à implementação. A inovação não é algo natural nas empresas, porque as empresas são estruturas muito focadas em processos, que fazem com regularidade e qualidade produtos e serviços, portanto são feitas não para inovar no dia-a-dia, certo, mas para desenvolver atividades de forma estruturada. E isto requer inovação de um caráter diferente do caráter habitual, a inovação social ou inovação societal. Portanto, eu acho que há barreiras. Uma delas, desde logo, é talvez encontrar um foco estratégico.
numa agenda tão compreensiva, tão global como esta, onde se toca em tudo, em todos os elementos sociais, ambientais, de governança e dentro dos ambientais, de todas as áreas do planeta, dos sociais, muitos temas, crescimento económico, emprego, saúde, às vezes pode ser paralisante, mas há tanta coisa para fazer, o que é que eu faço? E portanto acho que o primeiro desafio é as empresas e cada uma delas fazer este exercício e raciocínio, primeiro se calhar por setor e depois individualmente, onde é que eu posso mais contribuir e quais devem ser as minhas áreas de foco. Certo, e há uma análise de materialidade também, não é? Exatamente, e aí acho que aquilo que temos falado muito, o tema do propósito, encontrar um propósito que oriente e que sinaliza à empresa o caminho a seguir e as áreas prioritárias, acho que é fundamental. O segundo desafio tem a ver com adaptar alguns sistemas de incentivos e sistemas de medição internos para esta lógica, onde a orientação é para a criação de valor, é para o impacto, não apenas para o lucro ou para os resultados financeiros diretos. E, portanto, como é que se mede isto de forma consistente, como é que se incorpora nos incentivos, enquanto isso não estiver incluído, é muito difícil as coisas acontecerem, em particular porque muitas vezes estes processos de inovação morrem no que a gente chama no middle management, na gestão intermédia, que tem que lidar com todas as restrições e com todos os desafios. Portanto, por vezes, a liderança da empresa, as CEOs, querem fazer acontecer, os colaboradores, digamos, de base, percebem, e até por ter uma geração mais jovem, e querem que estes temas sejam desenvolvidos, mas na estrutura e na gestão intermédia, muitas vezes as prioridades morrem no dia-a-dia de entregar o negócio. Certo. E, portanto, ultrapassar essas barreiras e saber medir algumas destas iniciativas com consistência, de modo a orientar a gestão, é fundamental. Portanto, eu identificaria estes temas. Muito bem, Filipe. Olha, nós falamos sempre muito das grandes empresas, mas é evidente que Portugal, o tecido empresarial, como bem sabemos, é tudo PMEs. Tens algum conselho a dar às PMEs? Como é que tu vês o desafio para as PMEs neste mundo? E para as PMEs é um mundo desafiante, porque as exigências são muitas, algumas regulatórias, outras de mercado e até dos próprios clientes em termos de cadeias de valor. Os desafios são muitos e as PMEs não têm tipicamente recursos nem equipas dedicadas ao tema da sustentabilidade e da inovação. E portanto aí a implementação é mais difícil. O que eu diria é o seguinte: por um lado, enquanto uma grande empresa tem uma grande responsabilidade porque opera com muitos recursos, opera com muitos fornecedores e com muitos clientes, portanto tudo o que faz tem um enorme impacto e o sinal que dá ao mercado e ao setor pode ser transformador. Uma PME tem mais dificuldade, é mais pequena em termos de dimensão, tem menos impactos materiais e, portanto, em vez de tentar fazer um bocadinho de tudo nos temas da sustentabilidade, acho que deve focar algumas áreas, poucas, muito próximas do seu negócio estratégico, de forma a que nessa área seja um líder e mostre a diferença, mas não se preocupe se calhar com 40 ou 50 pequenas medidas que depois, para a sua dimensão, têm um impacto mínimo e que distraem e que fragmentam muito. Portanto, o tema da prioritização ainda é mais importante. Ainda é mais importante nas PMEs. E a maior proximidade ao seu negócio, à sua cadeia de valor, porque, digamos, os impactos, as externalidades que a PME tem na sua cadeia de valor são muito mais pequenos do que uma grande empresa, uma multinacional ou uma grande empresa. Absolutamente. Portanto, esse é claramente um desafio e um conselho que eu daria aos líderes das PMEs. O outro é tentarem associar-se em termos de setor, de associações, para que há alguma economia de escala para lidar com alguns destes temas regulatórios ou outros, em termos de criar competências, digamos, coletivas, centros tecnológicos, centros de inovação social, por setor. Acho que isso era fundamental. Filipe, diz-me uma coisa, agora uma pergunta mais olhar para o futuro e com a tua posição de Dean da Católica. Se tu conseguisse olhar para a frente, e consegues, é a tua obrigação neste momento, como é que tu gostavas de encontrar a Católica Lisbon em 2028, para dizer alguma coisa, daqui a 5 anos? Olha, a Católica sempre foi uma escola diferente das outras, por um lado pelo rigor da sua investigação, pelo seu foco nos comportamentos éticos, nos valores humanistas e cristãos, e por uma constante inovação que teve no seu setor. Desde a formação executiva, a primeira licenciatura em gestão, a primeira a internacionalizar-se. Certo. Eu gostava que a Católica, agora que tem esta reputação de escola de excelência internacional, conseguisse fazer aqui um salto de
a investigação que desenvolve ter uma ligação muito direta e aplicável à sociedade e às empresas, portanto, muito maior ainda ligação com o setor empresarial, e ser visto como um aliado do setor empresarial nas várias dimensões, por um lado, tanto na criação e geração de talento que vai alimentar as empresas e a economia, e por outro, conseguir apontar caminhos e onde há áreas de desconhecimento, de incerteza para as empresas, porque há temas novos como a inteligência artificial, como o talento do futuro, como as políticas económicas que melhor servem as populações, que a escola esteja preparada e a fornecer o conhecimento e o talento que serve à economia cada vez mais, e com um grau sempre de inovação bastante grande. Nós temos um projeto, nós temos hoje em dia alguma limitação física de capacidade. A escola é mais pequena do que outras no contexto europeu, portanto há aqui um salto de crescimento que vai acontecer com a construção do novo edifício, que vai se iniciar agora e que deverá estar pronto dentro de 3 a 4 anos. Portanto, isso vai permitir, no fundo, à escola dar um salto em dimensão e também em influência na sociedade portuguesa e europeia nestes temas, ser um líder de conhecimento, sempre com rigor e com impacto. Muito bem, Filipe. Olha, isto foi um enorme prazer, mas o tempo esgota-se. E estamos a chegar à Católica. E estamos a chegar outra vez à Católica. Portanto, Filipe, olha, foi um enorme prazer, foi um gosto muito grande e vamos keep talking. O prazer foi meu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.